Confesso para os irmãos que eu estou escutando ali, participando do culto e segurando o choro, porque Deus ele é fiel e Ele confirma a sua palavra sobre as nossas vidas. A pastora ela disse que não tinha um tema, não tinha... quando ela me convidou para pregar, ela disse que não tinha um tema, e eu disse: Senhor, então coloca no meu coração uma palavra que o Senhor quer ministrar sobre a tua igreja. E interessante que Deus ele me deu a palavra, e dos hinos da harpas até o último louvor, Deus ele vem confirmando essa palavra em nossas vidas. Mateus, sem perda de tempo, Mateus 14, versículo 22. Para quem não sabe, a cantora, a levita da noite é a minha noiva. Aquela família abençoada é minha sogra, meus sogros, são meus pais, me ajudam, me exortam quando eu preciso. Eu sou grato a Deus pela vida deles, agradeço também a pastora pela confiança de estar aqui ministrando para as suas ovelhas. Sem perda de tempo, Mateus capítulo 14, versículo 22 nos diz assim: E logo ordenou Jesus aos seus discípulos que entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro, dizendo: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente Filho de Deus. E a igreja pode sentar dando glória. Glória, aleluia. Eu não posso deixar de não contar também, pois estamos na quinta-feira da vitória, a última quinta-feira para vocês, mas a primeira para mim, e confesso que a minha primeira e já de posse de vitória. Eu queria dar um tema para essa pregação e você vai entender ao decorrer da mensagem. Repita assim comigo: só experimentamos o sobrenatural de Deus. Só experimentamos o natural de Deus Quando saímos da nossa zona de conforto. quando saímos da nossa zona de conforto. Glória a Deus. É desse jeito. Eu vou resumir o meu Crer que testemunho descansar para não que a gente possa existe. focar na palavra. Descansa na Eu glória. estava há um tempo trabalhando em uma certa empresa e no final desse ano, em dezembro, eles disseram que iriam mudar a forma de contrato e não iria ser mais assinado. E eu cheguei para ele e disse: não, para mim não dá, não está de carteira assinada. Para quem não sabe, eu moro só e eu preciso estar trabalhando. E como a minha sogra citou aqui no sábado à tarde, eu estava fazendo alguns vídeos. E quando foi sábado, a pastora olhou para mim e me convidou para estar aqui pregando, ministrando. E eu disse: Senhor, muito tempo sem louvar, muito tempo sem pregar, estou parado, mas eu não posso dizer não ao Senhor mais. Eu comentei isso com ela, eu disse: eu não posso mais dizer não ao Senhor. E eu disse: sim, eu vou estar aqui ministrando. E o interessante é que, além de Deus ele me dar a palavra, ele me fez viver a palavra, e ao decorrer das mensagens vocês vão entender. Quando foi a terça-feira pela manhã, eu estou resumindo,
meu gerente ele me ligou, eu acordei para fazer o meu devocional e ele me mandou uma mensagem, melhor dizendo que teria uma proposta para mim. Eu perguntei a ele qual seria essa proposta. Lembrando que lá, nessa unidade, ela tem 17 lojas, e dessas 17 lojas tem cerca de 60 a 70 funcionários mais ou menos, e todos não estão mais assinados, estão trabalhando como meio. E ele me mandou uma mensagem e a proposta dele seria assinar a minha carteira. Deus ele é tão fiel que em meio àquela quantidade de dinheiro, somente a minha vai ser assinada e no dia 31 eu começo no setor administrativo. Deus ele é fiel e você vai entender o porquê que eu dei esse tema a essa palavra. Você pode ver e analisar que conforme as pessoas contaram um testemunho aqui, elas só receberam a vitória porque saíram da sua zona de conforto. Uma foi para o monte, outra veio para o círculo de oração, a outra estava aqui no culto. Só recebemos e experimentamos o sobrenatural de Deus quando saímos da nossa zona de conforto. E essa passagem ela é muito interessante, ela toca muito ao meu coração, muito conhecida. Jesus ele veio de um luto. Ele tinha recebido uma notícia a qual o seu amigo e irmão João Batista teria sido morto. Eu estou no capítulo 14, no verso 10, para melhor entender. E ali os discípulos foram anunciar a Jesus que o seu amigo João Batista teria sido morto. Jesus, nesse momento, ele entrou ao barco e saiu só. E a multidão, vendo que Jesus teria feito isso, o seguiu a pé, atrás de Jesus. E Jesus, ele, comovido de íntima compaixão, olhou para aquelas pessoas e começou a operar milagres. E Jesus, ele começando a operar aqueles milagres, curando aquelas pessoas, os discípulos chegam para ele e dizem: Senhor, já é tarde, mande que essas pessoas vá até as aldeias para que compre o que comer. E Jesus disse: não é necessário que eles vá, deem o que comer. E os discípulos chegaram e disseram a ele: mas mestre, como que a gente vai dar de comer? A Bíblia ela nos conta que tinha aproximadamente 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Como que nós vamos dar de comer se temos aqui apenas 5 pães e 2 peixes? E é aí que está, é aí que eu quero abrir os seus olhos espirituais. Não importa quanto você tem, não importa, Jesus ele não quer saber o quanto você tem a entregar a Ele. Ele quer saber se você vai obedecer a sua voz. Jesus ele disse: traga até a mim os 5 pães e 2 peixes. E eu posso imaginar muitas pessoas olhando e dizendo: mas essa multidão, Jesus vai dar 5 pães e 2 peixes para todo mundo? E muitas das vezes é assim em nossas vidas. Estamos com nossa pouca fé, estamos com nossa pouca força e ficamos em casa esperando que anime para vir até a casa do Senhor. Verdade. Sendo que Jesus, Ele quer o nosso povo para que seja multiplicado e transformado em vida. Eita, Jesus. E naquele momento Jesus ele levantou aos céus e fez aquela multiplicação. Pediu para que eles se assentassem e ali todos foram saciados. Aleluia, pela Jesus. sua fome. Aleluia. Todos comeram e ficaram fartos e agradecidos a Deus. Eu acho interessante que a Bíblia ela diz: além deles comerem e matar a sua fome, ainda lhe resta 12 cestos cheios. O milagre que Deus ele faz na sua Muita vida, coisa foi grande. assim como fez na vida da É pastora, grande, Jesus. além de lhe abençoar, ainda vai sobrar para que você abençoe mais vidas. Isso mesmo. Porque E ele é naquele grande. momento, Jesus ele dá uma ordem. Diga comigo, ele dá uma ordem. E ele dá uma ordem aos discípulos: entrem no barco e passem para outra banda. E quantas das vezes Jesus ele nos dá uma ordem e nós o questionamos? Naquele momento,
os discípulos não questionaram. Se fosse com nós, eu imagino, acredito, a mim, digo comigo, se Jesus me desse uma ordem, entre no barco e vá para o outro lado, eu iria querer saber o que iria acontecer no meio do caminho. Desse jeito. Eu iria querer saber como assim. chegar do outro lado. Mas Jesus, ele não explica. Muitas das vezes Jesus, ele vai lhe dar uma ordem e não vai lhe explicar. Ele não vai lhe dizer como e nem o porquê. É necessário que saiamos da nossa zona de conforto para que possamos experimentar e viver o sobrenatural de Deus. E naquele momento, os discípulos saíram em seu barco e Jesus, despedido da multidão, subiu para o monte para orar a sós. Veja que em vários momentos da Bíblia é citado que Jesus ele ora em comunhão, assim como a gente faz aqui na igreja. Mas nesse momento foi necessário que Jesus subisse a sós para falar com Deus. E dessa forma é conosco. Temos o nosso momento, assim como estamos tendo aqui nessa noite. Aleluia. Mas é necessário que de madrugada desçamos a sós com Deus. É necessário que tenhamos o nosso momento a sós com Deus. Creio eu que Jesus naquele momento, abalado pela notícia que recebeu, creio eu que naquele momento ele cansado, por ter passado o dia todo operando milagres, Jesus ele era em carne, assim como nós somos hoje, e ele teve esse momento, a Bíblia ela não conta, ele teve esse momento, eu estou imaginando que ele teve esse momento para que pudesse recarregar as suas forças com Deus. E a Bíblia nos diz, tem algumas Bíblias que contam que nesse momento o barco já estava a alguns estados longe da beira do mar. E a Bíblia nos conta que naquele momento a tempestade começou a se levantar. O vento, ele era contrário. E aqueles discípulos, eles conheciam do mar. Aqueles discípulos, eles sabiam como atravessar o mar. Aqueles discípulos, eles sabiam como movimentar um barco, pois muitos deles eram pescadores. Quantas das vezes estamos em situações em que sabemos como resolver? Quantas das vezes estamos em situações em que conhecemos aonde estamos, mas não temos a capacidade de acalmar a tempestade? Desse jeito. Existem situações em nossas vidas fazer a nossa parte, que nós meu Deus. iremos tomar o primeiro passo e atitude de resolver. Misericórdia. Mas tem situações em nossas vidas que só irá ser resolvida quando Jesus chega. Tem coisa que é com nós, tem coisa que é com E ele. foi citado aqui, Meu Jesus. citado sobre o tempo de Deus. Naquele momento, creio eu que as ondas se levantando e os discípulos começaram a se desesperar, um olhando para o outro, e Tiago, o que vamos fazer? João, e agora? O barco vai afundar? O que será de nós? Será que Jesus nos abandonou mais uma vez? Eu digo mais uma vez porque essa é a segunda tempestade em que os discípulos passam, e vocês vão entender o porquê da segunda tempestade. Eita, Jesus. Naquele momento vejo eu, um tentando tirar a água de dentro do barco, o outro tentando ajeitar a vela e o mar bravio, tentando derrubar aquele barco, e eles, cadê Jesus que não chega? Mas entenda que Jesus ele só chega na hora certa. Jesus ele não chega quando pensamos que estamos em situações difíceis. Jesus ele chega na hora certa. Naquele momento, Jesus ele vem andando por cima das águas. E eu posso imaginar a cara dos discípulos, assim como a Bíblia também nos menciona, que eles se assustaram. Eita, Jesus. O tempo todo Jesus ele estava ciente de que os discípulos estavam passando por dificuldade. O tempo todo Jesus sabia que os discípulos estavam precisando de ajuda. E assim é conosco. Estamos passando por dificuldades e Senhor, o Senhor não está me vendo. Ele está lhe vendo sim. Mas não se levanta, meu Deus. Porém ele só chega no tempo dele. O barco não vai afundar, você não vai morrer afogado. Aleluia, Jesus. Essa tempestade
é para te ensinar. Meu Jesus amado. E naquele momento Jesus vem andando até ele sobre o mar. E os discípulos se assustam e dizem um para o outro: é um fantasma. Aleluia, Jesus. Eita, Jesus. Jesus chega para eles e diz: tem de bom ânimo. Aleluia, Jesus. Tem de bom ânimo, Louvado sou seja eu Deus. cheguei. Aleluia. Acabou a tempestade, tem de Ele bom chega ânimo. na hora que nós precisa. Glória a Jesus. Meu Deus. E nesse momento Pedro vendo e ouvindo Jesus falar isso, Oh, Jesus. Pedro se encheu de ousadia Isso. e quis experimentar o sobrenatural de Deus. Meu Jesus amado. Aleluia, Jesus. Naquele momento, Pedro achou o momento oportuno para viver o sobrenatural de Deus e vencer os seus medos. Quantas das vezes Deus ele nos dá uma oportunidade de viver o sobrenatural dele, Desse jeito. mas nós nos conformamos com apenas acalmar a tempestade. Pedro ele poderia ter se conformado com ter apenas a tempestade acalmada, mas ele foi além e foi o segundo homem a Aleluia. andar sobre as águas. Isso. Glória a Deus. Naquele momento Pedro olha para Jesus e diz: Jesus, se és tu, permita que eu vá até aí andando sobre as águas. Eita, Jesus. Aleluia. E Jesus ele não contou conversa, como a gente fala. Jesus ele não pensou duas vezes. Jesus simplesmente disse: vem. Não é o que você quer? Vem. Aleluia. Eita, glória. Muitas das vezes, assim como hoje, ele está nos dizendo: vem. Eita, glória a Deus. E você vai ter coragem de sair do barco em meio à tempestade? Ou vai ficar na sua zona de conforto dentro do barco? E naquele momento Pedro fazendo essa pergunta para Jesus: me deixe ir até aí. Creio eu, a Bíblia ela não menciona, mas creio eu que naquele momento os discípulos lá de trás dizendo: Pedro, vai não, Pedro. Não está vendo a tempestade? Tu vai afundar. Pedro, tu vai ser afogado. Olha como está as ondas aí. Eita, glória. Jesus falando. Meu Deus. Pedro, se aqui dentro Pra está temer difícil, imagina ali fora. Pra temer não, pra ir até ele. E quantas das vezes não é assim com a gente? A gente quer viver o sobrenatural de Deus, enquanto isso tem pessoas que olham pra gente e dizem: não faz. Desse jeito. Querendo impedir. Pessoas que tentam nos impedir de receber a nossa vitória. Pessoas que tentam nos impedir de viver o sobrenatural de Deus. Meu Jesus amado. Um sábado à tarde, um sol quente, você diz: eu vou para o círculo de oração, e alguém diz dentro da sua casa: mas tu vai num sol quente desse? Ô crente doida. Não é? Uma segunda-feira à noite, eu vou subir no Mas somos monte. doidos mesmo por Jesus. Eu vou subir no monte, aí alguém diz: oxi, segunda-feira não é do trabalho, tu vai? É desse jeito. Só experimenta o sobrenatural de Deus. Aleluia. A zona de conforto. Oh, glória, aleluia. E Eita, naquele glória. momento Pedro Sai da zona. Vai fazer a obra. Pedro sai do barco. Creio eu que Pedro começa Descansa na glória. E Pedro dá o seu primeiro passo, O crente quer descansar. olhando para Cristo. Meu Deus. E Pedro dá o seu segundo passo, olhando para Cristo. Mas no seu terceiro passo, Pedro decide olhar para a tempestade Meu e Deus. começa a afundar. Conosco é do mesmo jeito. Perceba que o que faz nos afundar não é a tempestade. Não é olhar para ela. Perceba que o que faz a gente perder a fé, a gente muitas das vezes cair, não é a tempestade. É quando tiramos o foco de Cristo. Isso mesmo. Naquele momento Pedro tirou o seu foco de Cristo e botou o foco na tempestade e começou a afundar. E eu te faço essa pergunta essa noite: em quem está o teu foco? Deus. No
os problemas em Jesus. Muitas das vezes nós nos colocamos num problema Aqui, e Jesus. questionamos a Deus. Aí o que eu tenho que botar nos olhos, Pai? É interessante que a todo momento em que isso está acontecendo, a tempestade ainda está acontecendo. Aleluia, Jesus. Veja que Jesus ele não acalmou a tempestade para que Pedro fosse até ele. Pedro foi até Jesus por cima da tempestade. Não espere um momento ideal para buscar a Deus. Não espere um momento ideal para ir atrás da sua vitória. Não espere um momento ideal para viver o sobrenatural com Deus. Tenha fé, deixe o medo de lado e busque a Deus em cima da tempestade. Muitas das vezes a gente colocamos a tempestade maior que tudo. É verdade. Mas como a Bíblia ela nos menciona, Jesus ele veio por cima da tempestade. E eu não preciso explicar muito para que você entenda que não tem tempestade, não tem dificuldade, não tem adversidade maior do que Jesus. É verdade. É desse jeito. E naquele momento, Pedro indo até Jesus, ele olha para a tempestade e começa a afundar. E Jesus olha para ele, homem de pequena fé. Por que duvidaste? E a Bíblia nos diz que Jesus pega a mão de Pedro e levanta. E o interessante, eu fiquei pensando, Jesus, por que o Senhor pegou na mão de Pedro, se era Pedro que estava precisando? Não poderia ter sido Pedro que teria pego na mão de Jesus? Mas Jesus sabia que se fosse Pedro quem pegasse na mão dele, ele soltaria. Meu Senhor da glória. Pega na minha, Jesus. E naquele momento, Na minha mão, Paizinho. Sustenta. Jesus olha, Na tua presença, Jesus. disse homem de pequena fé, por Verdade. que duvidaste? Não tem super crente não, Jesus. E Aleluia. eu fiquei imaginando, Meu Deus. irmãos, se Pedro, que foi o segundo homem, o primeiro Jesus, a andar sobre as águas, foi considerado por Jesus homem de pequena fé. Imagina os que ficaram no barco. Me fortalece, Jesus. Pedro, ele aproveitou a oportunidade para viver o sobrenatural com Deus. Enquanto isso, os discípulos ficaram em sua zona de conforto. E naquele momento, Pedro, ele olha para Jesus e volta para o barco junto com Jesus. Eu acho interessante dizer isso a você Glória a Jesus. e te fazer essa pergunta. Você quer contar a sua própria bênção ou quer viver contando a bênção do teu irmão? Aleluia. Não estou dizendo que isso é errado, porque a Bíblia ela nos ensina a se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Mas nós temos vitória para Mas é contar muito também. melhor você chegar aqui e contar a sua vitória do que contar a do seu irmão. É a Pedro ele poderia chegar nas aldeias e dizer: ei, eu andei no mar em meio à tempestade com Jesus. Enquanto isso, Tiago, João, chegava nas cidades e dizia: ei, eu vi Pedro andar sobre as águas. É muito melhor você chegar e contar a sua própria bênção do que contar a do seu irmão. Oh, Jesus amado. E essa era a segunda tempestade a qual eles estavam enfrentando. Nossa própria A primeira experiência. tempestade está citada em Mateus 8, no seu versículo 23. Não precisa abrir. E por que eles estão passando pela sua segunda tempestade? E eu lhe explico agora. Na primeira tempestade, Jesus estava no barco, porém estava dormindo. E os discípulos, em meio àquela tempestade, foi acordar Jesus e Jesus lhe respondeu, disse: homens de pequena fé, por que duvidastes? Por que temem? Por que têm medo? Eu estou no barco. E aí Jesus acalmando aquela tempestade, eu estou em Mateus 8, Jesus acalmando aquela tempestade, os discípulos olham para ele e diz: quem é esse
que até o vento e o mar lhe obedecem. Eita, Jesus. Os discípulos naquele momento, mesmo vendo Jesus acalmar aquela tempestade, mesmo vendo Jesus multiplicar pães e peixes, alimentando um pouco mais de que 7.000 pessoas, ainda duvidaram e não sabiam, não conheciam Jesus. E foi necessário que eles passassem pela sua segunda tempestade para que conhecessem a Jesus. Perceba que tem situações que Jesus vai nos colocar para que nós possamos conhecer mais dele. Na primeira tempestade, os discípulos olharam para ele e perguntaram: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Já na segunda tempestade, olha aqui o que eles dizem no versículo 33, no capítulo 14. E diz que Jesus entrou para dentro do barco com os discípulos. E naquele momento a tempestade acalmou e os discípulos olharam para ele e disseram: és verdadeiramente o Filho de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Foi necessário que eles passassem pela sua segunda tempestade para que eles conhecessem a Deus. E não é diferente conosco. Muitas das vezes Deus nos coloca em uma situação para que nós venhamos conhecer a Ele. Eu gosto muito de dizer isso, que a gente muitas das vezes tem medo do deserto. A gente muitas das vezes não quer passar pelo deserto. Quantas das vezes a gente escuta falar em deserto é misericórdia. Ninguém quer. Porém, a gente aprende e entende Mas é a escola. que foi no deserto Do que os crente. maiores milagres aconteceram. É onde a gente No aprende. deserto, os sapatos cresciam conforme o pé. Aprende a viver. No deserto, as roupas cresciam conforme eles Desse cresciam. jeito. No deserto, Jesus de dia colocava uma nuvem e à noite uma coluna de fogo. Eita, agora. Foi no deserto que eles sentiram sede e Jesus de uma rocha tirou a água para que eles bebessem. Meu Deus. Entenda que o deserto ela é uma escola para que nós venhamos aprender e conhecer mais de Deus. Como vamos pregar sobre um Deus que cura, pastora, se nós não fomos curados? Como vamos pregar de um Deus que liberta, se não somos libertos? É desse jeito. É necessário que passamos por deserto e adversidades para que possamos conhecer a Deus. Mesmo assim. E essa foi a palavra que Jesus ele colocou em meu coração. Desse jeito. Não perca o foco, não desista. A tempestade ela pode estar muito grande, mas ela não é maior que Jesus. Continue em fé, continue com sua fé, continue perseverando. E quando Jesus vier para acalmar a sua tempestade, saia da zona de conforto e viva o sobrenatural de Deus. Aleluia. Tome posse da sua vitória. Eita, glória.